Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bovespa caindo 1%, né? Seguindo com viés de baixo de curtíssimo prazo. Um dia que foi marcado, né, pela queda do petróleo, mais um dia de forte queda do petróleo. O mercado norte-americano também contribuiu para essa correção, mas não foi uma queda expressiva, né? Mas seguiu, né, em queda. A gente vai falar um pouquinho do gráfico também. E que pesou de fato foi a forte queda de Vale, né? Vale aí fechando com uma correção de 3,6%, depois, né, das expectativas, né, do guidance apresentado no Investor Day que teve hoje, né, que é um como assim dizer assim, um evento que o time de RI das empresas, né, da Bolsa fazem com os analistas e com investidores em geral, para falar um pouco das expectativas, perspectivas, networking, aquela coisa maravilhosa que são os Investors Day. Tá? Então, o mercado corrigiu isso e está muito próximo ali da mínima de novembro, que é o 107,245, né? Sempre com a mesma ideia, né? Tá com viés de baixo curtíssimo prazo, se perder esse patamar, que é a probabilidade maior por conta do viés de curtíssimo prazo, o mercado entra de fato em tendência de baixa no curtíssimo prazo, tá? Então, a gente tem, né, esses dois eventos que pesaram, a gente ainda vai... Ao final do dia, a gente vai ver como é que vai ficar essa questão da PEC da transição. Ontem foi aprovado na CCJ, está em discussão no Senado, agora provavelmente vai ser aprovado esse mesmo texto, então vai ser o padrão disso. A curva de juros, como eu disse para vocês, que era importante ver a reação dela, ficou estável, né? Segue aí nos mesmos patamares, flertando entre manutenção da Selic em 13,75%, ou um aumento de juros para 14%. Então, a gente tem que entender como um novo normal de expectativa de risco para o mercado brasileiro. Esse é o cenário padrão, né? É o melhor cenário, no caso, e o cenário padrão para o mercado brasileiro para 2024. E esperar apenas uma queda de juros em meados de 2025. Então, esse é o cenário que a gente tem que trabalhar agora, e se eventualmente essa curva de juros não estressar mais ainda, e se por um acaso a gente conseguir ficar acima desses 107, 108 mil pontos, quem sabe a gente fica, né, tentar mais uma vez romper esse patamar do 112 aí no final de ano, e depois a gente vê o que acontece em relação ao andamento, né, da economia, do fiscal e tudo isso, né? Então, é um momento, assim, como a gente já vem comentando há algum tempo, não é um momento fácil, né? Pensar em curva de juros nesses níveis e fazer, né, o custo de oportunidade entre renda fixa e renda variável, sem falar que nossas empresas do setor doméstico são afetadas de forma, assim, forte nessa questão, né? Varejo, entre outras, sem falar do nível de endividamento, enfim, tem diversos problemas com relação ao aumento de juros e um fiscal pior que pode trazer consequências até mesmo para a inflação, né? Se não tiver uma contrapartida de receita, que por enquanto não foi nada apresentado com relação a isso, tá? Então vamos ver como é que vai ser, mas por enquanto o novo normal aí é o cenário base, e é o melhor cenário possível, seria a Selic seguir em 13,75 ano que vem, né? Então, é complicado, né? Essa é a realidade, né? Por isso que preocupa bastante, né? Hoje a gente teve alguns dados de inadimplência aí batendo recorde, né? O negócio não tá tão simples assim, tá? Então, falando ainda da agenda econômica, né? A gente vai ter a PEC da transição no Senado, provavelmente vai ser aprovada, e daqui a pouco, né? Provavelmente 6h30, a gente tem a decisão do cupom. Selic deve ficar estável em 13,75, mas o recado do comunicado deve ser duro, né, em relação ao fiscal. Nada que já está precificado, né? Nada que já não está precificado. Só se vier muito mais hawkish, muito mais pesado, né, na questão de que porque qual que é o problema, né? Só para deixar bem claro aqui, qual que é o problema? O problema é se a gente não tem uma âncora fiscal, né, que é um teto de gastos, né, um limite do fiscal, a gente tem que ter uma âncora, alguma coisa, uma âncora monetária, que agora virou a Selic. Então, qual que é o perigo disso?
O perigo é que, se você não tem uma âncora fiscal, tem uma âncora monetária. E qual que é a ideia? Ir subindo juros até o mercado estabilizar, né? Até o mercado entender que aquilo ali é uma âncora monetária, né? E mais do que isso que o mercado entender, isso ser um guia para a inflação, né? E entre outras referências macroeconômicas, né? Não é só o mercado, tem muito mais a ver com a questão inflacionária fiscal, né? Esse é o grande problema também, que é a questão inflacionária que afeta expectativa de juros. Então, se você deixa sem um teto de gasto, sem uma âncora fiscal, vai ser âncora monetária. E aí, como a gente tem um Banco Central que é independente, ele vai subir juros. Vai subindo juros até essa inflação ser controlada. E de fato, né, vinha sendo controlada, a gente vinha observando, apesar que foi uma marretada, né, dos preços administrados, a gente vinha inclusive vendo antes dessa marretada algum controle na questão de inflação. Mas se o fiscal azedar nesse sentido, não tivesse contrapartida de receitas, tudo que a gente já vem conversando, todo esse trabalho de subir os juros, controlar a inflação, tudo vai para o lixo, e aí a âncora monetária vai fazer o quê? Subir juros, subir juros, subir juros, subir juros. Então, o que é o complicado atualmente? Se a gente não tiver uma melhora substancial, né, nessa percepção de fiscal e também ter uma resposta boa da inflação nos próximos meses, né, nesses primeiros meses do próximo governo, o melhor cenário vai ser a Selic a 13,75. O cenário base vai ser a 14. E quem sabe a gente pode ir até mais do que isso. Isso é muito preocupante. Essa é a questão, né? É por isso que a renda variável tá um pouco complicado, né? Pensar nisso. Tá? Ele precisa ter um stock pick, enfim, né? Assim, trabalhar é um trampo, né? Tem que trabalhar bastante agora para tentar fazer uma carteira aí condizente ao que pode acontecer com o cenário macro, porque lembrando, não é só as notícias, né? Para não falar, você está refletindo notícia, não. Isso aí são expectativas. As notícias que a gente vai ver das expectativas, a gente vai ver lá no meado do ano que vem. E aí sim, vamos ver como é que vai ser, se vai ser realizado ou não essas expectativas. Tá bom? Bom, petróleo. Né? Bom, dito isso sobre o cenário macro, o que aconteceu hoje? Petróleo em queda, preocupações quanto ao rumo da economia global, balança comercial chinesa horrorosa em todos, exportação, importação, tudo horroroso, bateu no petróleo voltando para a faixa dos $75 o barril, o Brent, né? O destaque de queda de hoje, Petrobras fechando praticamente na mínima, acabou também pesando no Ibovespa. E o que aconteceu com a Vale? Né? Beleza, tudo bem, uma queda aí de 4% da Vale, sem problema nenhum, subiu pra caramba no mês passado, correção natural. Mas o que ela apresentou que o mercado não gostou? Né? Porque o volume foi bem acima foi um bom volume na venda. Os planos para os próximos 2023, 2024 e para o ano que vem, o que a Vale deixou bem claro? Que reforçou o que apresentou o guidance no terceiro trimestre. Menor expectativa de receita, a Vale vai reduzir a produção de minério e de níquel, então a produção vai ficar abaixo do esperado, né? Vai ficar abaixo do que estava projetado no guidance passado, e aumento de custos. Então a gente tem uma combinação não muito interessante em termos de resultado. Né? O que pode ajudar bastante é que o preço do minério de ferro está bem alto e uma redução da produção da Vale é algo importante, afeta também a questão da oferta de minério. Né? Então, são essas expectativas, com papel lá nas alturas, abriu espaço para uma correção natural, a gente vai dar uma olhada no gráfico. Fechou? Então, vamos começar falando aqui sobre o mercado norte-americano, né? E aí a gente entra também no quesito petróleo. Vamos lá. Bom, petróleo, né, cara? Não, o S&P, né? Só falar um pouquinho, falando rápido aqui do S&P. O S&P ele voltou aqui para o 3.900. Aqui é o ponto. Esse é o ponto. Se o mercado eventualmente perder esse 3.900 em fechamento semanal, perder essa média móvel de 72, o que vai sobrar? Vai sobrar a tendência de baixa de curto prazo, tá? Vai anular a tendência de alta de curtíssimo prazo, que foi esse pivô de alta aqui, né? E
toda essa expectativa positiva, esquece. Que seria o quê? Essa expectativa aqui, essa porrada aqui do 3.700 até aqui, foi expectativa de uma inflação mais controlada e uma perspectiva de queda de juros para 2023. Se na sexta-feira, que vai sair uma inflação ao produtor norte-americano, essa inflação ficar acima do esperado, e pode ocorrer isso por conta dos altos custos da parte da folha salarial, pode surpreender, né? Pelo menos os indicadores subjacentes apontam isso. Se perder isso aqui, a gente deve devolver toda essa expectativa de uma inflação mais controlada. A gente tem um processo de desaceleração projetado para 2023 e o mercado começa a reduzir a expectativa de lucro, começa a colocar a expectativa do Fed no mínimo 5% ou até a possibilidade de um aumento para 5,25%, porque atingir a meta de 2% de inflação no que vem me parece um pouco otimista demais pensar nisso num juro a 5%, né? E aí a gente tende a voltar para esse 3.750, 3.700, que é o principal suporte, né, aqui do curtíssimo prazo. Então esse ponto vai ser fundamental e sexta-feira vai ser decisivo esse movimento. Petróleo. Cara, o petróleo perdeu esses $84 o barril e agora tem o 75 como esse fechamento do gap aqui do 75 é a principal referência, né? Zerou o ganho do ano, né? Zerou o ganho do ano, e se eventualmente não reagir nesses $75 o barril, caminho aberto por 70. Aqui, teoricamente, é um ponto para se mostrar força compradora, né? Quando ele perdeu 85, ele anulou, né, esse pivô de alta, né? O cenário gráfico aqui não é tão interessante assim, né? As perspectivas macro, tudo isso. A gente teve aí uma produção, estoques maiores nos Estados Unidos do que o esperado. Enfim, a gente tem alguns pontos no curtíssimo prazo que estão trazendo o petróleo para 75. Mas vale a pena ficar de olho. Vale a pena ficar de olho, porque se reagir positivamente por aqui, hoje tentou fazer isso, pode ser uma oportunidade de entrada, né? Enfim, então é isso com relação ao petróleo, ao S&P, e vamos falar do nosso Ibovespa, né? Ibovespa, como a gente vem comentando, viés de baixa no curtíssimo prazo, tudo aquilo, bababá. Hoje renovou mínima, né? Renovou essa mínima, e se seguir nesse processo de a cada dia perdendo mínima, e a mínima de hoje foi o 108,612, a gente vai finalmente bater na mínima de novembro, o 107,245, e se perder o 107,245, aí tendência de baixa iniciada, rumo aos 100 mil pontos. Então vai ser muito importante isso. O que chama bastante atenção é a curva de juros, como a gente estava comentando, estabilizou, né, depois de um grande estresse aqui, onde deu para tomar umas pré muito boas, né, umas prés bem legais, a gente estabilizou, que é o cenário base que a gente estava falando, o melhor cenário é a manutenção dos juros, que seria seguir por aqui, e o cenário base seria aumento de juros para 14%, tá? Então não é algo que, nossa, que maravilhoso, nossa, que cenário maravilhoso da curva de juros, né? Não está nem projetando uma queda para o ano que vem, sendo que a gente já veio de um processo de alta no ano passado, né? Então, assim, a gente saiu, né, do ano passado, a gente saiu lá dos 2, né, 5, e a gente chegou aqui nos 13. Então, teoricamente, se fosse teoricamente, né, um país correto, né, a expectativa depois de uma forte alta de juros iniciar um processo de redução de juros em vista, né, do ajuste, né, um ajuste natural, como é o que está acontecendo, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, não é o melhor cenário, mas é o cenário que a gente tem que trabalhar. Enfim, não estressando já está ótimo. Não estressando, o Ibovespa eventualmente segurando por aqui, quem sabe a gente não volta para o 112, né? Deu um último respiro para dezembro. A tendência é essa? Não.
mas segurou aqui algumas vezes, né? Tá desde agosto segurando por aqui. Quem sabe a gente pode ver esse movimento, né? Isso aí é esperança, né? Então por isso que a gente está com caixa, né? Hoje a gente colocou uma papeleta aí para fazer par com a outra. Agora a gente tá com 2 papéis na carteira. Tá com 2 papéis na carteira e vamos ver, né? A gente está tateando o mercado, às vezes vendo algumas oportunidades pontuais aí que estão no radar. Beleza? Ah, faltou Petrobras e Vale, né? Opa, Petrobras. Bom, Petrobras é a mesma história, né? Acima do 24,60 existe a expectativa de uma reversão desse viés de baixa de curtíssimo prazo, mas precisa romper o R$27. Perdeu o 24,60, viés de baixa confirmado, abre espaço para 22,30. E a Vale, né, correção natural, o volume na venda foi forte, gap de baixa, confirmou topo em 88, era parcial na abertura com esse gap de baixa. Suportes 81,30 e o principal, onde deve abrir uma boa oportunidade de compra, entre 77 e 75. Beleza, pessoal? Então é isso. Daqui a pouco sai o cupom. Provavelmente agora já deve ter saído o cupom. Então eu vou dar uma olhada e vamos ver a repercussão disso amanhã na curva de juros e na reação do mercado. Ficar atento, porque a gente está muito próximo da mínima de novembro. Beleza? Tamo junto. Grande abraço e até mais.